Bom dia! Nesse vídeo nós vamos trabalhar sobre teste de hipótese para a diferença entre médias quando os nossos dados estão emparelhados. Então, como vocês podem ver, nós já realizamos dois tipos de teste para médias, uma conhecendo as variâncias e outra não. Um tipo de teste para proporções e agora a gente vai trabalhar com o teste para diferença entre médias, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar o caso de comparação entre médias, né, para dados emparelhados. Então, as populações elas precisam necessariamente estar correlacionadas. Fazemos testes de comparação de médias para dados emparelhados quando os resultados das duas amostras são relacionados 2 a 2, de acordo com um critério que fornece uma influência entre os valores de cada par. Para cada par definido, então, o valor da primeira amostra ele tem que estar necessariamente associado ao respectivo valor da segunda amostra. Então, aqui abaixo a gente tem uma tabela com as possíveis hipóteses alternativas. Aqui a gente está chamando de Mi de D, né, porque a gente está falando da média das diferenças, tá? Então, para os termos de estudos, novamente aqui tem um código do Scilab, que vocês clicando aqui fazem o download dele. Lembre-se, né, que para executar esse código vocês precisam ter o software instalado no computador. E para realizar os exercícios e exemplos, né, vocês podem fazer isso manualmente, podem fazer pelo Scilab, ou se vocês olharem o código do Scilab e entenderem, vocês podem elaborar um próprio e utilizar outro software que vocês achem que é mais interessante, né, ou que vocês tenham mais facilidade de manipular. Então, esse exemplo 1, nós vamos resolver aqui, tá? Então, um grupo de 10 pessoas é submetido a um tipo de dieta por 10 dias, estando o peso antes do início, xi, e o peso ao final, yi. Esses valores todos eles estão marcados nesse quadro aqui. Ao nível de 5%, podemos concluir que houve diminuição no peso médio pela aplicação da dieta. É isso que a gente quer saber. Então, vamos lá. A gente precisa do seguinte. Primeiro, a gente vai ter que dizer quem é a nossa hipótese inicial. Nossa hipótese inicial é dizer que a média das diferenças ela está igual a zero. Se ela for zero, a diferença do peso inicial e do peso final, a partir da aplicação da dieta for zero, significa que não houve alteração nenhuma. Agora, se a gente quer que tenha diminuição do peso, o que a gente vai pensar? Ó, eu estou com 80 quilos. Aí eu diminuí 4, então eu fui para 76, né? Quando eu fizer essa subtração aqui, eu vou ter o resultado 4 positivo. Então, para que haja efetiva diminuição do peso, esse resultado aqui ele precisa ser maior que zero, né? Então, eu vou dizer aqui que o meu H1, que a média das diferenças precisa ser maior que zero. Ok, até aí tudo bem. Mas e agora? O que mais nós podemos fazer? Bom, já disse que o meu H0 é a média das diferenças, ela vai ser nula se não houver alteração nenhuma de peso, ou alteração significativa, ela vai ser maior do que zero, caso isso aqui aconteça, né? Eu tenho um peso maior, aí eu vou diminuir meu peso, então a diferença entre os pesos deu positivo. Tudo bem, então a média das diferenças ali precisa ser realmente maior que zero. Bom, o que mais a gente tem no nosso problema? A gente tem o nosso valor de alfa, que é igual a 5%. Aí aqui a gente vai ter uma curva de distribuição. Esse 5%, já que eu quero que seja maior que zero, ele vai estar aqui, né? Então ali vai estar os 5%. Poxa, mas e agora? Lá na nossa tabela da distribuição T de student, qual é o valor que eu vou ter que olhar lá na nossa tabela? Vai ser o de alfa igual a 5%. Então, esse valor aqui, eu vou ter que olhar lá o T de φ. Quem é meu φ? É 10 menos 1, vai ser 9. E o 5%, que é 0,05. Certo? Então, eu vou olhar lá na nossa tabela isso aqui, o T de 9 e de 0,05%. Aí tá aqui a nossa tabela, o T de 9 e de 0,05, está aqui. Tá ali o valor. Esse aqui, né? 2,262. Então, voltando lá, esse T aqui é 2,262, que é o valor que fica exatamente aqui, né? E essa aqui
Então, é minha região de não rejeição. E essa aqui é minha região crítica. E esse valor limítrofe aqui desculpem. Esse valor limítrofe aqui vai ser 2,262. Beleza. Então, agora o que nós vamos fazer? A gente vai precisar calcular quem é o nosso valor da média das diferenças. Só que quem é a média das diferenças nesse caso vai ser o d barra. Tá, mas quem é o d barra? O d barra vai ter que ser o somatório das diferenças dividido por n. Esse somatório das diferenças a gente não tem. Então, a gente vai ter que calcular. Então, a gente vai pegar aqui, vou fazer o xi, o yi e o di, que é as diferenças, né? Então, vamos lá. A gente vai ter que montar uma tabela, tá? Para montar essa tabela aqui eu não vou ter muita facilidade, né? Mas, enfim, eu vou ter ali meu xi, vai ser 120, vou replicar aqueles valores ali, tá? 120, 104, 93, 87, 85, 98, 102, 106, 88 e 90. Depois os meus y são os valores depois da dieta, que é 116, 102, 90, 83, 86, 97, 98, 108, 82 e 85. E o meu DI vai ser a diferença entre esses dois valores. Então, vai ser 120 menos 116 é 4, 104 menos 102, 2, 93 menos 90 é 3, 87 menos 83 é 4. Aqui a pessoa engordou 1 quilo, né? 85 menos 86 menos 1. Aqui um positivo, que vai dar 4, menos 2, aqui 6 e aqui 5. Bom, agora eu vou fazer esse somatório, somando todos esses elementos das diferenças. 4 mais 2, 6, mais 3, 9, 9 mais 4, 13, menos 1, 12, 13, 17, 15, 21, 26. Então, aqui vai dar 26. Então, aqui vai dar 26 dividido por n, que é 10. Então, deu 2,6. Isso aqui é a média das minhas diferenças. O que mais eu preciso? Eu ainda preciso do valor de S. Certo? Eu ainda preciso do meu valor de S. Então, a gente vai ter que calcular esse valor de S. Para calcular o valor de S, a gente tem uma fórmula, né? Para a gente calcular S quadrado, vai ser 1 sobre n menos 1, que multiplica o somatório de di quadrado menos o somatório de di elevado ao quadrado dividido por n. Esse aqui vai dar o resultado da minha variância, tá? Então, isso aqui vai ser 1 dividido por n menos 1, é 9, né? 10 menos 1 é 9. O somatório de di quadrado, a gente não sabe, a gente tem que fazer aqui. Não foi feito ainda, né? Então, vamos lá, isso aqui tem que aumentar um pouquinho mais. E aqui a gente ainda tem o di quadrado. Então, aqui a gente tem 4 ao quadrado é 16, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 1 ao quadrado é 1, 16, 4, 36 e 25. Agora a gente vai ter que fazer essa soma. 16 mais 4 é 20, 20 mais 9 é 29, mais 16 vai ser 45, 46, 47, 57, 63, 67, 67 mais 36, 67, 77, vai dar 103, 103 mais 25 vai dar 128. Então, voltando para cá, agora eu já sei o meu somatório de di quadrado, meu somatório de di quadrado vai dar 128 menos o somatório de di, que é 26, elevado ao quadrado dividido por n, que é 10. E aqui eu vou ter o meu resultado de S quadrado. Vamos fazer esse cálculo. Então, vai dar 26 ao quadrado dividido por 10.
128 menos esse resultado, vezes 1/9. Dá 302 sobre 45. Vamos colocar aqui 302 sobre 45. Bom, mas por que a gente calculou essa média das diferenças e essa variância? Porque a gente vai precisar calcular a nossa estatística de teste. A nossa estatística de teste, nesse caso, é essa aqui, ó. Z calculado vai ser igual a quem? A média das diferenças menos a média das diferenças lá da hipótese inicial. Isso aqui dividido por S de x bar. A gente ainda não sabe quem é o nosso S de x bar, então a gente tem que calcular aqui também, né? Chamar de S... S de x bar. Então, quem é o nosso S de x bar? Vai ser a raiz quadrada de S quadrado dividido por N. Então, isso aqui vai ser a raiz quadrada de 302 sobre 45 dividido por N, nosso N ali é 10. Então, isso aqui vai dar aproximadamente qual resultado? Vamos verificar. 302 dividido por 45 dividido por 10. E a raiz disso vai dar aproximadamente 0,82. Então, aqui vai dar 0,82 aproximadamente. Substituindo lá no Z calculado, esse D barra aqui era 2,6, né? Então, vai ficar 2,6 menos a média, que é 0, dividido pelo S ali, que é 0,82. Esse resultado aqui vai dar aproximadamente 2,6 dividido por 0,82, dá 3,17, aproximadamente. Se a gente for analisar esse 3,17, que é esse nosso valor de Z calculado, aqui na nossa distribuição, ele está aqui à direita, né? Então, o que nós podemos dizer? O que nós vamos inferir aqui? Como o nosso Z calculado pertence a qual região? Esse Z calculado pertence a qual região? O Z calculado, ele está à direita aqui do 2,262, né? Então, nós vamos dizer que o Z calculado, ele pertence à região crítica, certo? Logo, o que acontece? Rejeitamos H0. Se nós rejeitamos H0, significa que nós temos evidências suficientes, ou seja, nós temos evidências para suspeitar ou para acreditar que a dieta funcionou. Ao nível de 5%, que é o que foi perguntado lá em cima, né? Então, como o Z calculado ele pertence à região crítica, nós rejeitamos o H0. Se nós rejeitamos o H0, significa que nós temos evidências para acreditar que a dieta funcionou ao nível de 5%, ok? Então, essa é a resolução dessa questão de maneira manual. Qual é a ideia inicial? Nós temos um grupo de 10 pessoas, eles vão fazer uma dieta, não precisa ser 10 pessoas, vocês podem estar analisando uma série de parafusos, a deformação, enfim, quaisquer coisas que possam ser correlacionadas. Pode ser provas em sala de aula, fiz a prova, fiz a recuperação, quero saber se o resultado melhorou ou não, tá? Então, eu tenho 10 pessoas submetidas a essa dieta, eu tenho o peso dela no início, eu tenho o peso no final. Eu quero saber se houve uma diminuição no peso significativa. Se houve uma diminuição no peso, a diferença do peso de entrada e o peso de saída, ela tem que ser maior do que 0, né? Porque eu vou ter 90 quilos, fiz a dieta, eu tô com 86, então reduzi 4 quilos, tá? Então esse valor ele foi maior que 0. Então vou testar, fazer um teste à direita. Daí eu vou ter que calcular qual é a média das diferenças, vou ter que calcular qual é a variância dessas diferenças, depois determinar quem é o nosso Z calculado. O Z calculado, se ele cair na região de não rejeição, nós não rejeitamos a hipótese inicial e a dieta ela não fez efeito.
Agora, como caiu na região crítica, significa que nós podemos o valor inicial e a dieta ela fez sim efeito, tá? Bom, então vamos resolver agora através do software Scilab. Vocês sabem que a gente tem que fazer aquele download, né? E trazer para o Scilab. Eu já tinha feito isso, então aqui eu já estou com a entrada dos primeiros dados. Então eu vou ter que olhar os dados aqui, né? Então é 120, 104, 93. Vamos ver. É 120, 104, 93. 120, 104, 93, 87, 85, 98, 102, 106, 98, 102, 106, 88 e 90. Ok, agora os outros dados. Vamos lá. Quais são os segundos dados, né? 116, 102, 116, 102, 90, 83, 86, 97, 98, 108, 82, 85. Ok. Então, o número de elementos é 10, as diferenças estão aqui. A média das diferenças é 2,6, conforme a gente tinha calculado. O desvio é 2,59, foi isso que a gente achou também. A gente não dividiu ali, né? O desvio em torno da média é 0,81. Esse 0,81 ele seria esse resultado aqui. Está aproximado, realmente. O T calculado é 3,17. Fechou? 3,17. Agora o alfa em porcentagem é 5. O número de graus de liberdade é 9. O tipo de teste que eu quero realizar é bilateral, mão na esquerda ou mão na direita. Nesse caso aqui, a direita, né? Então, a direita é maior que, é o número 3. Então, o valor de T é 1,83, foi o que a gente encontrou, decide se rejeitar a hipótese inicial. Como a gente decide rejeitar a hipótese inicial, então o Z calculado pertence à região crítica e nós realmente rejeitamos o valor de H0. Ou seja, nós temos evidência para suspeitar ou para acreditar que a dieta funcionou. Ela funcionou realmente, a gente tem evidências para acreditar que sim, é um nível de 5%. Agora, para ter certeza, é só se a gente pegar todo mundo que fez essa dieta algum dia e possa trabalhar com a população inteira. Mas pela amostra que a gente tem, a gente pode dizer que sim, que essa dieta ela faz um bom efeito. Depois, no próximo vídeo, pessoal, nós vamos começar a falar sobre teste de hipóteses para variâncias. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Se tiverem alguma dúvida, é só me perguntar. Um abraço.